E, principalmente, nos colocamos a tarefa de retirar o peso da ineficiência do Estado das costas de quem trabalha, investe e produz. O Estado brasileiro inchou de tal forma, uma conta pequena, né? 600 mil funcionários hoje, 300 mil são do Ministério da Educação, 100 mil contratados entre 2007 e 2013. É uma carga que toda a nação vai levar daqui para frente, até que esse pessoal vá embora. 100 mil no Ministério da Educação. Por que isso? É o aparelhamento e a ideologização. Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulho ostentas estrelado. Eu convido o general Mourão, nosso presidente em exercício, para proferir a nossa palestra. Ministro Voimareni, ministro Félix, João Arruda, comandante militar do Leste, João Tomás, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. João Tomás e eu fomos colegas de curso. Somos alunos do curso de mestre de salto e do estágio básico de salto livre, viu, João Rui? Não vou contar aqui que o João Tomás, cada vez que ele era o último a saltar no mestre de salto, ele tinha que tomar Dramin, pô. Existe o grupo dos ex-integrantes do alto comando do Exército aqui à frente, naquilo que eu costumo chamar da longa linhagem verde-oliva. Os senhores nos passaram o bastão. E eu passei o bastão para esses dois oficiais. Os dois eram cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era tenente instrutor. Os nossos presidentes de clube, os meus companheiros de turma e de geração aqui presentes, outros oficiais generais mais antigos, meu amigo Franco, meu companheiro de adjutância militar na Venezuela. Franco é culpado da eleição do Chaves, apoiou o Chaves. Eu venho aqui nessa tarde para falar para uma plateia que eu sei que é uma plateia de convertidos. Eu não vim aqui para conquistar corações e mentes. Viu, Alexandre? Melhorou teu voleibol? Tu continua só no tênis, né? Tá bem. Eu vim aqui para prestar contas daquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem procurando fazer para superar aquilo que a gente vem enfrentando e que as senhoras e os senhores, como pessoas extremamente esclarecidas, conhecedoras da situação que nós vivemos, né, sabem que são os nossos desafios e que são os desafios da nação. Essa transparência eu já passei aqui em outra vez para o clube, e eu acho que todas as senhoras e senhores aqui, nós principalmente que já vivemos um bom tempo nesse mundo, sabemos que os mares já foram muito mais tranquilos. Viu, Almirante? Eles hoje são mares padrão Strait Drake, né? Muita onda, né? Muita confusão, e a gente tem que saber se posicionar e saber navegar muito bem. Se falarmos em termos de marinharia, temos que colocar as velas sempre em boas posições. Nós aprendemos isso com os portugueses. Isso o nosso governo sempre teve consciência do que nós teríamos que enfrentar e como que nós teríamos que ultrapassar isso. E aí eu quero me referir a um tripé que é importantíssimo para um governo dentro de um país como o Brasil, aliás, em qualquer lugar onde o regime democrático funcione. A gente tem que ter clareza. Clareza para que todo mundo entenda o que tem que ser feito e como tem que ser feito, independente do sacrifício
que a população tenha que suportar durante determinado período para que no futuro as coisas funcionem de forma melhor. Temos que ter determinação. Determinação é uma palavra que nós militares conhecemos muito bem, é um valor que sempre praticamos para superar os obstáculos. E paciência. Temos que ter muita paciência para negociar e superar tudo aquilo que tem que ser negociado e superado. Enfrentamos desde o primeiro momento um duplo desafio. O primeiro, resgatar a gestão econômica. Ninguém tem dúvida disso. E nos adaptarmos a essa nova realidade global, a realidade do mundo multipolar. E agora, depois, mais adiante, eu vou fazer um passeio pela geopolítica mundial, pela história mundial. Me perdoem aqueles que têm mais conhecimento, mas é simplesmente algumas referências que eu considero importantes. E, principalmente, nos colocamos a tarefa de retirar o peso da ineficiência do Estado das costas de quem trabalha, investe e produz. O Estado brasileiro inchou de tal forma, uma conta pequena, né? 600 mil funcionários hoje, 300 mil são do Ministério da Educação, 100 mil contratados entre 2007 e 2013. É uma carga que toda a nação vai levar daqui para frente, até que esse pessoal vá embora. 100 mil no Ministério da Educação. Por que isso? É o aparelhamento e a ideologização. No dia 1º de janeiro, no seu discurso inaugural, o presidente colocou a nossa missão. E isso nós sabemos muito bem como militares. Restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Então, são os nossos vetores. Visão: fazer do Brasil a maior, mais vibrante, mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. Nosso destino manifesto, que gerações que estão colocadas nesse clube vieram buscando ao longo dos últimos 100 anos. Temos que lutar por isso. Aí está o nosso mundo de hoje. A grande potência do norte, Estados Unidos da América, a velha Europa, com suas contradições internas, a Rússia, que todos achavam que com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética passaria a ser um zero à esquerda no concerto das nações, e não é. A China, o motor da economia mundial. A Índia, com sua enorme população e uma capacidade tecnológica tremenda. O continente africano, com suas contradições, e nós, aqui na América do Sul. O que é que nós vemos nesse mundo? Vamos voltar ali no século XVII, quando se começa a entender alguma coisa de ordem internacional após o fim do Império Romano. E naquele século XVII termina a Guerra dos 30 Anos, 1648, e vem a Paz de Westfália, e aí o mundo centrado aqui na Europa. E qual é a busca de uma ordem? É uma ordem onde haja equilíbrio de poder. E, como sempre, o equilíbrio de poder dentro da Europa, ali entre a França e que eram os estados alemães, o Sacro Império Germânico. Essa ordem, ela dura em torno de 150 anos, né? Algumas guerras ocorridas, guerras que tiveram reflexos no nosso Brasil e foram até responsáveis pela expansão do nosso território, além da linha de Tordesilhas. Eu lembro ainda que em 1500, quando espanhóis e portugueses se lançaram ao oceano,
A maior potência do mundo estava aqui, era a China. Nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência mundial. Só que ela estava quietinha. Por volta ali do século XV, o almirante Z, chinês, saiu com uma esquadra poderosa, andou pela Índia, pela África Oriental, dizem que chegou até aqui. Voltou para a China, aí mandaram queimar os navios. E a China se isolou no mundo. Era conhecida como o império onde está tudo sob o sol. Eles se consideravam os únicos. E assim permaneceram durante muito tempo. Também destaco que aquele ciclo das grandes navegações, e que terminou por chegar ao Brasil, foi um ciclo do empreendedorismo e da inovação, que tanto se fala hoje. Inovação por quê? Inovação porque os portugueses usaram os melhores inventos da época. A bússola, a pólvora, a caravela, senhoras e senhores, com suas velas triangulares e quadradas, que lhe permitia navegar contra o vento. Descobriram o nosso país, encontraram a população autóctone que aqui vivia. E como colonizar isso aqui? Usaram a iniciativa privada. Terras foram cedidas para aqueles que tinham capacidade de investir, colonizar e pagar tributos à coroa. Então, inovação e empreendedorismo. Assim nascemos nós aqui no Brasil.